Olá, tudo bem? Finalmente chegamos ao estudo que fala sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Como esse personagem atua na vida das pessoas? Nos últimos dias, pastores, sacerdotes, a imprensa têm falado sobre o anticristo. Esses dias mesmo, eu recebi um jornal que falava sobre o anticristo. Um absurdo, né? Mas a palavra de Deus vai nos mostrar com detalhes quem é o anticristo e como podemos vencê-lo pelo poder de Jesus Cristo. Vamos analisar o que está escrito aqui na palavra de Deus. O texto base é Daniel capítulo 8, a partir do versículo 1. Alguma coisa muito diferente do que você possa imaginar. Confira. No terceiro ano do reinado de Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão. Então Daniel teve uma visão no momento do seu ministério, quando ainda estava em Babilônia. O versículo 2 diz: quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e eu vi que estava junto ao rio Ulai. Veja o versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Esse carneiro tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, por favor, analise. Um carneiro com 2 chifres. O versículo 4 diz assim: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, o carneiro, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Aí o versículo 5 diz: eu, Daniel, estando observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, quer dizer, voando. Este bode tinha um chifre, notável entre os olhos. O bode dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, diz a Bíblia, porque não havia força no carneiro para resistir o bode. O bode o lançou por terra, pisou no carneiro, pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua maior força, quebrou-se-lhe o grande chifre, sozinho. Quebrou sozinho aquele grande chifre. E no lugar dele saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Versículo 9. E de um dos chifres saiu um chifre pequeno. E esse chifre tornou-se muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O chifre cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Lembre-se que o príncipe é Jesus. Engrandeceu-se até o príncipe do exército, diz a Bíblia, e diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Que história estranha essa, você não acha? Imagine, um carneiro com 2 chifres, depois um bode com um chifre só. Os 2 travaram uma luta. Um dia, eu estava falando sobre isso numa reunião de jovens. E eu disse: olha, o carneiro e o bode travaram uma batalha. E um garoto brincando, sabe como é que é, né? O adolescente. Ele falou assim: olha, já sei, esse estudo vai dar bode. E deu mesmo, deu bode. O bode ganhou a luta, destruiu o carneiro. Vamos dar uma olhadinha aqui para que você compreenda bem esta mensagem. O anticristo, você pode ver aqui, o anticristo. Em algumas reuniões, em alguns estudos, em algumas aulas anteriores, você viu 4 animais. Um leão com 2 asas, lembra-se? Um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e você viu um animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres. E depois, diz a Bíblia, apareceu uma ponta pequena do meio dos 10 chifres. Tudo isso nós já estudamos. Mas agora, a Bíblia fala de um bode que vinha voando
E esse bode tinha um chifre apenas. E a Bíblia também fala de um carneiro. O carneiro tinha 2 chifres. Os 2 animais travaram uma luta, uma batalha. Aqui está, uma batalha. O carneiro e o bode, os 2 começaram uma grande guerra. E de acordo com a Bíblia, o bode venceu a batalha. Destruiu o carneiro, quebrou os 2 chifres do carneiro. E o bode foi comemorar a sua vitória. E comemorando a sua vitória, o bode se engrandeceu, ficou tão feliz com a vitória, que quando ele comemorava, aquele chifre quebrou, caiu sozinho. E no lugar daquele chifre, saíram 4 chifres. E do meio dos 4, saiu um outro chifre pequeno. E esse chifre cresceu, como você pode ver aqui. Cresceu e foi mexer com as coisas de Deus. Cresceu e foi mexer com as coisas dos céus. O que quer dizer isso? O que significa o carneiro e o que significa o bode? Quer saber? A palavra de Deus nos mostra o significado do carneiro e também do bode. Vamos ler aqui no livro de Daniel ainda. Daniel capítulo 8, versículo 20. Mas antes do versículo 20, é bom ler alguns versículos antes. Eu convido você para fazer essa pesquisa, que vai ser muito importante para a sua vida e para a minha vida. Combinado? Vamos ver. Olha, Daniel 8, agora eu vou ler o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante de mim uma pessoa com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai. E este gritou e disse: Gabriel, dá a entender a Daniel a visão. Veio, pois, para perto de mim, donde eu estava. Ao chegar o anjo Gabriel perto, fiquei amedrontado, diz o verso 17, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas o anjo Gabriel disse: Daniel, entende, porque esta visão se refere ao tempo do fim. Que mensagem maravilhosa. Veja, Daniel teve a visão, mas ele não entendeu. Então ele disse: Senhor, o que isto quer dizer? E Deus chamou o anjo Gabriel, disse: Gabriel, vai lá, ajuda Daniel a entender. O Gabriel veio e ajudou Daniel. E disse: Daniel, esta mensagem não é para os seus dias. Esta mensagem é para o século 21. É para o 3º milênio. Esta mensagem é para o tempo do fim. E Daniel disse: ah, muito bem, então esta mensagem é para o tempo do fim? Sim, é para o tempo do fim. Meu amigo, aqui nós temos uma mensagem que não foi apenas para Daniel, mas também para mim e para você. O anjo veio para ajudar o profeta. E nesse momento, nesse dia, agora, Deus também envia o anjo de Deus, o Gabriel, o mesmo que anunciou a gravidez de Maria, o mesmo que atuou lá com Daniel, é o mesmo que vai atuar agora na minha e na sua vida. O anjo Gabriel, ele está aqui do meu lado. Ele também está aí do seu lado. Não apenas este anjo, mas outros anjos. Diz a Bíblia: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Com certeza, os anjos estão aqui. Os anjos, quer ver? Chega aqui. Os anjos estão aqui e eles estão aí, aonde você está. Talvez você se sente sozinha ou sozinho. Saiba que existe um anjo. Existem anjos bons que estão sempre ao nosso lado. Mas, sobretudo, o Espírito Santo, aquele que inspirou o profeta, ele também está aqui. E é ele que vai nos ajudar a entender a visão e a profecia. Daniel 8, versículo 20. Nós começamos a entender a resposta. Confira aqui. Daniel 8, versículo 20, está bem aqui, olha, muito bem, está aqui. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o fato de ter sido quebrado, levantar-se-á 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste mesmo povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Viu? Agora sim, eu tenho a explicação da palavra de Deus. A Bíblia me diz que esse carneiro representa a Média e a Pérsia, e este bode representa a Grécia. Ou seja, o carneiro dava amarradas para um lado, dava amarradas para o outro, significa que o Império Medo-Persa estava dominando, dominava, até que apareceu a Grécia.
E quando a Grécia de Alexandre o Grande chegou, a Grécia conquistou o poder, destruiu o poder dos medos e persas e assumiu o domínio. E quando Alexandre dominou o mundo, ele ainda era jovem, tinha aproximadamente 32, 33 anos de idade quando tornou-se o imperador mundial. Ele ficou tão feliz que foi comemorar a sua vitória e acabou morrendo. Ele morreu e a Bíblia diz que aquele chifre quebrou-se, caiu, significando a morte de Alexandre o Grande. A palavra de Deus nos mostra que no lugar daquele chifre, quando Alexandre morreu, no lugar daquele chifre saíram 4 chifres. Você se lembra do leopardo de Daniel, capítulo 7? O leopardo tinha 4 cabeças, está lembrado? Pois é, as 4 cabeças equivalem aos 4 chifres que saíram no lugar daquele chifre do bode que foi quebrado. Os 4 chifres representam os 4 generais de Alexandre, o mesmo significado das 4 cabeças do leopardo. Você está diante de um quadro político, religioso e profético. Saíram 4 chifres e no meio dos 4, uma ponta pequena. Vamos agora analisar. Vamos dar uma olhadinha aqui no computador e você vai ver em detalhes. Voltando aqui um pouquinho, você tem o bode com 4 chifres e do meio dos 4 uma ponta pequena que cresceu, cresceu e cresceu. Sabe o que diz a Bíblia sobre este chifre aqui? Lembre-se, esse chifre que cresceu saiu do meio dos 4. Ou seja, esta ponta pequena que cresceu e tornou-se realmente um grande poder representa o anticristo. Esse chifre é símbolo do anticristo. Vamos analisar o que o anticristo deveria fazer. O objetivo satânico usando o anticristo. Algumas coisas você já viu e nós vamos relembrar agora. Veja, devorará toda a terra. Perceba, é um projeto mundial. É um projeto global. O anticristo, usado pelo demônio, deseja devorar toda a terra. Deseja pisar nas pessoas. Deseja destruir as pessoas. Pisar, fazer em pedaços. Talvez você é uma pessoa que já foi muito pisada. Talvez a sua vida espiritual está em pedaços. Lembre-se que esta é uma ação de Satanás usando o anticristo. Olha lá, fará guerra aos santos. Quantas lutas nós temos para servir a Deus? E estaria trabalhando contra o Altíssimo, contra Deus. O poder da ponta pequena, o anticristo, ele aparece dentro da Bíblia, todos os seus objetivos, todos os seus planos, as suas artimanhas. Veja, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar a lei, os 10 mandamentos. Estes mandamentos, a Bíblia diz que o anticristo estaria mudando, estaria quebrando isto. É um absurdo, você não acha? E a Bíblia diz, engrandeceu-se até o príncipe do exército, engrandeceu-se até Jesus Cristo, jogaria a verdade por terra, o anticristo trabalharia pisando na verdade, jogando a verdade por terra. E mais, causará estupendas destruições. Destruições na vida espiritual, na vida religiosa, no cristianismo. Sim, meu amigo, o anticristo, ele faria prosperar o engano, fazendo aquilo que lhe aprover, aquilo que é bom para ele. Diz a Bíblia, prosperará, fará o que lhe aprover, e olha, destruirá os poderosos e o povo santo, e mais, fará prosperar o engano. O grande enganador é Satanás. Portanto, o anticristo está a serviço de Satanás, destruindo a muitos que vivem despreocupadamente. Chegou o momento de você descobrir claramente quem é esse tal de anticristo. Eu vou ler aqui, na palavra de Deus, no livro de 1 João, primeira carta de São João, no capítulo 2 e no versículo 18. Aqui tem um versículo impressionante. Vamos ver? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O texto é 1 João 2, versículo 18. A Bíblia chama a nossa atenção dizendo, filhinhos, estamos vivendo
o último momento da história desse mundo. Estamos vivendo o último instante, a última hora. A palavra de Deus chama a nossa atenção e diz: vem o anticristo, mas antes de chegar o verdadeiro anticristo, muitos anticristos apareceriam nos últimos dias. A Bíblia chama a nossa atenção dizendo: estamos vivendo a última hora. Estamos vivendo o último momento da história desse mundo. Antes de falar do principal anticristo, da ponta pequena, eu preciso falar dos muitos anticristos. A palavra anticristo quer dizer aquele que é contra Cristo, ou aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Todas as pessoas que são contra a Bíblia, todas as pessoas que são contra Deus, que são contra o cristianismo, todas as pessoas que não aceitam a verdade de Deus, porque não querem aceitar, todos aqueles que são contra a palavra de Deus, são considerados anticristos. E em cada esquina tem um anticristo. Talvez até na família da gente tem aquele que é contra, totalmente contra. E a Bíblia diz que esta ponta pequena, ela seria contra Deus, estaria magoando o povo de Deus, estaria mudando a lei de Deus, estaria jogando a verdade por terra. O anticristo é contra toda a verdade. E os anticristos são todos aqueles que são contra a palavra de Deus. Mas, biblicamente, quem são esses muitos anticristos? Quer saber? Então vem aqui. Você quer saber quem são os muitos anticristos? Está preparado? Olha aqui, ó. 1 João 2, versículo 19. Confira o que diz aí. Eles quem? Os muitos anticristos. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto de que nenhum deles é dos nossos. Claríssimo, não é? Anticristo, os muitos anticristos, são pessoas que um dia conheceram a verdade, que um dia estiveram na igreja de Deus e depois saíram e agora estão criticando, falando mal, e, enfim, colocando-se numa posição contrária à palavra de Deus. Quer um exemplo de um anticristo? Judas Iscariotes. Judas conhecia tudo e se tornou um inimigo, colocou-se contra. Assim são os muitos anticristos. Todos aqueles que conhecem a verdade, não aceitam e são contra, estes são anticristos. Mas o que você quer saber, e o que eu quero saber, é quem é o principal anticristo. Ninguém duvida de que o diabo é o anticristo por excelência. Mas a Bíblia não está falando do diabo, porque não é o diabo que vai andar pelas ruas da cidade, aprontando pessoalmente, de forma visível. Ele usa alguém. E agora, se prepare, porque eu vou mostrar um versículo na Bíblia, aliás, 2 versículos, que revelam definitivamente quem é aquele que, além de ser contra Cristo, quer ocupar o lugar de Cristo. Está pronto? Olha, vê lá, você quer ler esse versículo? Você tem certeza que quer saber quem é o anticristo? Se você quer, então, por favor, vamos ler aqui, em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Está escrito assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado, preste atenção, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pode um negócio desse? Imagina, a Bíblia está falando de um homem do pecado, que estaria assentando no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Sabe quem é esse? O anticristo. E eu pergunto, quem é que se assenta no trono de Deus como se fosse o próprio Deus? Quem é? É o diabo? Não. Quem é que se assenta querendo tomar o lugar de Deus, perdoando pecados, aceitando adoração, colocando as mãos para abençoar as pessoas? Quem é este homem? Não é um anjo caído, é um homem. Quem é este homem? Claro, este homem é o sistema papal.
O poder papal é o que a Bíblia chama de homem do pecado, filho da perdição, que se assenta como Deus, querendo parecer Deus. Eu vou dar um exemplo agora. Eu vou mostrar a você como é que ele faz. Exatamente como diz a Bíblia. E você vai perceber claramente o ataque à verdade de Deus. O verdadeiro anticristo tentando tomar o lugar de Cristo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá? Vamos te mostrar aqui. A palavra de Deus diz que o anticristo, o homem do pecado, iria se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Imagina, alguém sentar no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que absurdo, né? Olha, eu sentei aqui, vamos imaginar que isso aqui seja o trono, tá? Aliás, é uma cadeira muito boa. Assentou-se como se fosse o próprio Deus. Que tal? Agora eu convido você a vir mais perto e você vai se ajoelhar diante de mim. Que tal? Você acha certo ou errado? Não, vamos fazer diferente. Você vai chegar perto de mim, vai se ajoelhar e você vai confessar todos os seus pecados para mim. E eu vou perdoar todos eles. Vou mandar você rezar uma Salve Rainha, um Pai Nosso, um credo ou uma outra oração e os seus pecados estão perdoados. Que tal? Você acha certo? Não, é errado. Pois é isto que o anticristo faz. É isto que o homem do pecado faz. Ele se assenta como Deus, ostentando-se, querendo parecer Deus, achando que é Deus, aceitando a adoração de forma imponente, de forma arrogante. Isto é obra do diabo. Nunca mais, a partir de hoje, você deve se curvar diante desse poder terrível e espantoso, esse poder chamado anticristo, o poder religioso de Roma. Um poder que destruiu a verdade, mudou os mandamentos e tem destruído a vida espiritual de muitas pessoas. Agora eu vou te mostrar aqui na tela o que este poder, o que o anticristo fez durante a Idade Média, num período em que era pecado na visão deles. Na visão deles era pecado estudar a Bíblia, era pecado buscar a Deus, era proibido fazer tudo isso. Aqui você pode ver do ano 538 a 1798 depois de Cristo. Nós temos 1260 anos de terrível perseguição papal, onde as Bíblias eram queimadas, os cristãos eram torturados. Você pode ver a história de John Hus, um homem que foi para as fogueiras de Roma, a atitude terrível de um anticristo, queimando, matando, apavorando a vida das pessoas. E você pode ver aqui alguns instrumentos de torturas usados pelo anticristo na Idade Média. A cadeira, a esteira. Você pode ver aqui, esse instrumento que você está vendo, chama-se a Virgem Maria. Olha o nome que eles deram a esse instrumento, com facas, com pontas, com lanças, tentando afastar as pessoas do caminho de Deus. Oh, meu amigo, você pode perceber que este poder é um poder realmente espantoso. Mas tenha certeza, diz a Bíblia, de que um dia esse poder será quebrado sem auxílio de mãos. É claro que Deus tem seus filhos em todos os lugares, inclusive no meio deste movimento religioso. Mas Deus está chamando os seus filhos. Deus está chamando as pessoas. E você é uma dessas pessoas que Deus está chamando. Algumas lideranças afirmam que Pedro foi o primeiro Papa. Outros dizem que Pedro, ele é o que inspirou o sistema papal. Nada disso, isso é mentira. Em Atos 10, versículo 25 e 26, nós vemos que Pedro não aceitou a adoração. Pedro não quis o lugar de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, João quis se ajoelhar diante de um anjo, e o anjo disse, não faça isso, levanta-te, eu também sou criado por Deus, adore somente a Deus. Meu amigo, a Bíblia diz, adore somente a Deus. Eu acho que a partir de agora, você tem base para tomar as suas decisões. Vem aqui, eu quero te mostrar algo muito importante. Eu quero dizer a você que, de acordo com a profecia da Bíblia, nós estamos chegando ao final da história. A Bíblia diz, é a última hora, é quase meia-noite na história do mundo. Chegou a hora de você começar uma nova vida. Chegou a hora de você começar
tudo de novo, virar a página e escrever uma nova história. Tenha certeza, o anticristo está por aí. Muitos anticristos também, mas também o verdadeiro Jesus Cristo está conosco, abrindo o nosso entendimento e nos levando a servir a Deus. Depois de tomarmos uma decisão maravilhosa, de nos curvarmos apenas diante de Jesus Cristo, eu te convido a fazer isso agora. Vamos ajoelhar e vamos falar com Deus, entregando nosso coração a esse Cristo maravilhoso. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo estudo que fizemos agora. Entendemos quem é o anticristo e quem são os muitos anticristos e decidimos que a partir de hoje vamos nos ajoelhar somente diante de Ti. Aceita a nossa adoração, perdoa os nossos pecados e prepara-nos para a vida eterna, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se
já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Graças a Deus que chegou a hora de conhecer toda a verdade sobre o anticristo e a hora de conhecer Jesus Cristo, o Salvador. Parabéns pela decisão que você tomou. Eu espero que a mensagem que você ouviu agora, pela música e pelo testemunho, possa te acompanhar pelo resto da sua vida. Que Deus continue a te abençoar. E no nosso próximo encontro, nós vamos saber como que o anticristo jogou a primeira coluna da verdade por terra e assim as 5 colunas. Que Deus te ajude e a mim também. Foi um prazer estarmos juntos. Tchau.